Olá, amados, graça e paz. Meu nome é Nelson Ribeiro, estou aqui novamente com vocês para trazer mais aí um ponto dessa nossa viagem que nós estamos tendo, né? Com o título de Um Recomeço para a Sua História. Vou colocar embaixo ali depois na thumbnail subscrito, né? Uma luz brilhou do céu. Nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, né? Que depois se tornou o apóstolo Paulo. Um dos maiores perseguidores da igreja do Senhor Jesus até então, até quando ele teve o seu encontro com o Senhor. Peço que você se inscreva aí no canal, clique no sininho das notificações, que assim que tiver um novo vídeo você possa ser avisado, para que nós possamos estar aí nessa missão, né? nessa saga maravilhosa de transformações de vida com quem encontrou o Senhor Jesus, ou melhor, pessoas que mudaram sua história depois de um encontro com Cristo, né? Um recomeço para a sua história. E nós vamos falar isso, como eu disse, do apóstolo Paulo, que teve aí um encontro com Cristo depois de ser um perseguidor ferrenho da igreja do Senhor Jesus. Até então o apóstolo Paulo tinha chegado aos dirigentes da sinagoga, aos religiosos, e ter pedido cartas, né? Para que ele pudesse entrar em todos os territórios, em todas as sinagogas, em todos os lugares, e pudesse identificar essas pessoas que falavam a respeito de Jesus Cristo, da ressurreição do Senhor Jesus, dos milagres do Senhor Jesus, e pudesse ali ceifar a vida dessas pessoas. Então, os religiosos deram ali a ele cartas autorizando ele a fazer esse tipo de trabalho, né, no caso. E aí ele continuou a sua jornada. Então, quando ele estava ali seguindo pelo caminho de Damasco, subitamente uma luz brilhou no seu caminho. Vamos entender esse pedaço aqui que é interessante, que nós podemos colocar diante de nós, que quando brilha essa luz no nosso caminho, é o Senhor Jesus nos chamando para a sua missão poderosa. Todos nós temos um chamado em Cristo Jesus. Nenhum de nós veio para essa terra a passeio, para não fazer nada, ou simplesmente passar por uma vida medíocre ou uma vida sem sentido. Não, todos nós somos chamados a respeito de algo. Há pessoas que se perdem realmente pelo caminho. Há pessoas que não querem entrar realmente nesse caminho, nessa missão tão poderosa que Cristo quer para nós. A transformação da nossa vida, a transformação da nossa realidade. Há muitas pessoas que não querem essa transformação real. Querem sim uma transformação parcial ou uma pseudo-transformação, mas não uma transformação em Cristo verdadeiramente. E o que nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo, ele era um homem treinado aos pés de um dos melhores, digamos, rabinos que existiam naquela época, um dos maiores estudiosos da Torá, que era Gamaliel. Ele treinou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia todos os preceitos judaicos, ele sabia todas as religiosidades que existiam naquele tempo. Então, para eles aceitar que um homem como o Senhor Jesus fosse o Messias, para eles é algo inaceitável. Ainda hoje há muitos judeus que não creem que Jesus é o Messias e ainda estão esperando a vinda de um Messias guerreiro. Esse Messias já veio, mas ele veio com uma outra missão, um outro ensinamento. E o apóstolo Paulo, perseguindo a igreja, quando ele viu esse resplendor, quando ele viu esse brilho poderoso dos céus, ele veio a cair por terra. Ali, quando ele caiu por terra, caiu ali todo o seu orgulho, caiu toda a sua doutrina, caiu todo aquele conhecimento que ele tinha até então. Humanamente dizendo, do conhecimento humano. E passou aí a ter um encontro sobrenatural. Um encontro com o conhecimento sobrenatural de Jesus em sua frente.
aqueles que estavam junto com ele, os companheiros que estavam junto com ele nessa viagem, nesta saga, ouviram também a voz, mas não viam quem era. O apóstolo Paulo também, ao cair por terra, ainda perguntou, né? Algo interessante, né? A voz, quando resplandeceu sobre ele, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E em resposta, o Senhor Jesus disse: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Oh, aleluia! Quando ele ouviu a voz sobrenatural do Senhor Jesus, quando seus ouvidos ouviram a voz daquele que iria mudar a sua vida, ele seguiu as instruções, a qual aquele que ele não via. Nós vemos pessoas seguindo deuses de pedra, pau, metal, papel, coisas palpáveis que eles possam ver. Eles não têm o entendimento de seguir aquele que eles não podem ver, mas que eles podem ouvir com a voz do seu entendimento, com a voz do seu coração, seguindo com clareza a voz do Senhor Jesus. Você tem ouvido com clareza a voz do Senhor Jesus? Quando você vai no livro de 1 Samuel, quando Samuel é levado por Ana até o templo, e ali ele fica com o profeta Eli, naquele momento, existe um período onde o profeta não ouve a voz do Senhor. Mas sim, Samuel ouve a voz do Senhor. Há determinado tempo na nossa vida que parece que Deus não fala conosco, que nós não ouvimos a voz de Deus. Mas por quê? Porque nós estamos atribulados com as nossas tarefas, nós estamos atribulados com os problemas cotidianos, com a política, com as guerras, com várias coisas acontecendo, e muitas vezes nós não percebemos a voz maravilhosa do Senhor falando conosco, nos direcionando, nos colocando na posição correta, nos dirigindo para o lugar qual Ele quer. Mas nós muitas vezes ouvimos as nossas vontades, nós ouvimos pessoas A, B ou C e influenciando nas nossas vidas, mas nós não deixamos que aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que quer influenciar a nossa vida para melhor, nós não damos espaço para ouvi-lo. E o apóstolo Paulo, com a sua religiosidade, com o seu treinamento poderoso, mesmo assim, conseguiu ouvir a voz do Senhor. E o Senhor Jesus deu as instruções exatas para Paulo, o que ele deveria fazer. Levanta-te, entra na cidade, e aonde te dirão o que fazer. Então, ele tinha que entrar na cidade e procurar alguém que o Senhor já tinha direcionado para saber o que ele ia fazer. Os companheiros dele pegaram ele, quando Paulo se deu por conta ali, tentou abrir os seus olhos e percebeu que não podia enxergar. Ora, acreditamos sim que Paulo teve o seu momento de uma limpeza nos seus olhos. Enxergar não com o rancor, não com os olhos da caçada, com os olhos da morte, mas ele estava sendo limpo os seus olhos com os olhos da fé, com os olhos do milagre, com os olhos do amor, com os olhos da justiça do Senhor. E teve um período onde o apóstolo Paulo ficou nesse estado, sem poder enxergar, sem poder ter ainda uma direção correta a qual o Senhor queria colocar ele. E por 3 dias, o apóstolo, o Saulo, no caso, ficou cego, não conseguia enxergar. E as pessoas que estavam com ele levaram ele em direção da onde ele deveria estar. E por 3 dias ele não comeu, por 3 dias ele não bebeu, por 3 dias ele ficou ali, esperando o que o Senhor faria com ele.
Muitas vezes nós, quando nos entregamos na presença do Senhor, muitas vezes nós, quando levamos uma pessoa à presença do Senhor Jesus, é lógico que nós pleiteamos que a mudança dela seja imediata, seja algo revolucionário, que nós vejamos o milagre ali instantâneo nos nossos olhos. Mas nós temos que entender, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, há um período de ajustes, há um período onde Deus trabalha nas nossas vidas. Aqui Paulo foi trabalhado durante 3 dias. 3 dias. Você imagine 3 dias você sem poder enxergar, ouvindo, mas não podendo ver. Mas ele estava sendo treinado pelo próprio Senhor Jesus a não viver com os olhos da vista, mas viver com os olhos da fé. Nós muitas vezes queremos enxergar com os nossos olhos, mas nós não treinamos os nossos olhares da fé. Paulo foi treinado com o olhar da fé. E quando Jesus pede para Ananias ir até Paulo orar por ele, ele questiona o Senhor. Senhor, temos ouvido falar dele, um perseguidor ferrenho, implacável do Senhor, dos seus discípulos, das pessoas que creem em ti. E o Senhor pede para mim orar por ele. Muitas vezes o Senhor Jesus vai pedir para você orar pelos seus inimigos. A Bíblia mesmo fala, orai pelos seus inimigos, orai para aqueles que vos perseguem. Então, Ananias se dispôs a ir até onde estava o apóstolo Paulo, ou Saulo, primeiramente, para orar por ele. Então, quando ele chegou ali na rua chamada Direita, na casa de Judas, procuraria por Saulo, apelidado de Tarso. Depois ele estava orando e viu que estava ali entrando um homem, né? Então, Deus já estava também interligando caso a caso. Muitas vezes, quando você vai em algumas igrejas, diz: eis que Deus me disse que você vai ter não sei o quê. Não, mas aqui, como o apóstolo Paulo foi instruído para um determinado lugar, Deus também instruiu o instrumento dele para ir em contra o apóstolo Paulo. Os dois tiveram a mesma visão, um instruído por Deus e outro instruído em oração também pelo Senhor. Eles estavam orando. Então, o mesmo detalhe que Deus deu aqui, Deus deu para ele também. Então, aquilo foi uma união perfeita, na qual a hora ele chegou e orou pelo apóstolo Paulo. Quando ele orou pelo apóstolo Paulo, ou por Saulo, eis que caiu as escamas dos seus olhos. Oh, aleluia! A limpeza estava completa. Quando ele colocou a mão sobre a cabeça dele e orou por ele, e disse que ele seria livre, que ali Deus... E ali ele sabia que Deus ia usar ele poderosamente. Quando aquelas escamas caíram dos seus olhos, ele pôde ver com toda clareza a presença do Senhor na vida dele. Porque depois da oração, ele foi cheio do Espírito Santo, batizado, e aí começou a sua jornada maravilhosa que chegou até nós. Oh, aleluia pelo Senhor Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse homem teve a sua história mudada. Ele teve um recomeço na sua história. A história do apóstolo de Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, a Saulo de Tarso, um dos maiores profetas da igreja. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por este apóstolo poderoso que o Senhor colocou em nossa direção. Através dele, usado pelo Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor chegou até nós. E
o Senhor salvou muitas vidas através dele. Salvou a minha vida, salvou a vida de várias pessoas que estão vendo esse vídeo nesse momento, através das cartas de Paulo, através dos ensinamentos de Paulo, porque o Senhor o escolheu para que ele fosse instrumento nas suas mãos, para levar a sua palavra até os confins da terra. Usou os conhecimentos que ele tinha, a sua poder de oratória, seu poder de falar em vários idiomas, para que a sua palavra chegasse até hoje a nós. Ô Senhor, eu te louvo, Jesus, e te agradeço por esse privilégio. Agradeço a Deus pelo Senhor Jesus, primeiramente, pelo Espírito Santo, e depois por essas pessoas poderosas que o Senhor tem colocado diante de nós para trazer a tua mensagem. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a cada um que leva a tua palavra, a cada um que recebe a tua palavra, com a libertação e a transformação da sua vida. Um recomeço para a sua história. Assim como a luz que resplandeceu do céu para o apóstolo Paulo, que ela também possa resplandecer nas nossas vidas. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que história. Que algo poderoso, amados. Espero que você possa aí se deliciar com esse capítulo 9 de Atos. Entrar verdadeiramente nessa história de Paulo, ver as mudanças que foi feita na vida dele, toda a trajetória dele, até chegar até nós. Que Deus continue levantando pessoas como ele, para que pessoas como um dia fomos impactados por essa mensagem de Paulo, ou porque ele trouxe até hoje para nós, que pessoas no futuro também sejam abençoadas através de outros profetas, profetisas do Senhor, homens e mulheres de Deus que irão transmitir a palavra. Peço que você se inscreva no canal, clique no sininho das notificações, se essa mensagem fez sentido para você, se essa mensagem de alguma forma tocou a sua vida, compartilhe. E traga mais pessoas para que estar aí juntando-se a nós. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.